De Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 13. Os que encontraram, confirmem com amém. Amém. Diz assim: E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Verso 18, mais uma vez. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Meus queridos, eu quero ser fiel a algo que o Senhor já tem ministrado ao coração dos irmãos e dessa juventude ao longo desse ano, porém, permita-me começar a partir do versículo que lemos, a partir dos versículos que lemos. Capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo está manifestando, revelando à igreja o caráter do seu ministério. Ele entende que há um propósito que precisa ficar claro acerca do seu ministério para os irmãos, e ele se dedica ao longo dos capítulos a revelar àqueles que lhe ouvem, àqueles que vão ler esta carta, qual é o caráter, o propósito pelo qual ele foi chamado. Ele divide o seu ministério, ele evidencia, resume o seu ministério em 3 pontos. Paulo acredita que ele recebeu de Deus o ministério, primeiramente, do Espírito, segundamente, um ministério de sofrimentos, e em terceira instância, um ministério da reconciliação. Ele está dissertando sobre esses pontos, ele entende que é importante que a igreja entenda o porquê ele foi chamado, porque, consequentemente, a igreja a qual se converteu através dele também foi chamada para o mesmo ministério, ministério do Espírito, ministério do sofrimento e ministério da reconciliação. No capítulo 3, Paulo vai falar desse primeiro ponto. Rapidamente, em poucas palavras, eu quero dissertar, resumir o que Paulo está querendo dizer nesse capítulo aqui. Ele entende que o Senhor o chamou para o ministério do Espírito, que é totalmente diferente do ministério da lei, o ministério da letra, o ministério que nós conhecemos como o Antigo Testamento. Ele entende que o evangelho que ele recebeu do Senhor não é pela letra, mas pelo Espírito, e esse Espírito dá vida, esse Espírito transforma, esse Espírito traz uma novidade de vida, e ele quer mostrar à igreja que, diferente de tudo aquilo que eles ouviram a partir da lei, o ministério do Espírito é maior em glória, é maior em extensão, é maior em plenitude, transforma, traz vida, como nós acabamos de cantar aqui. O nome do Senhor traz tudo isso, o nome dele é vida, o nome dele é poderoso. É baseado nisso que Paulo está dizendo, dissertando sobre o seu ministério. Ele vai usar uma frase que nós conhecemos muito bem no verso de número 6, ele vai dizer o seguinte: olha, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ele vai dizer isso porque ele entende que, diferentemente do ministério de Moisés, do ministério da lei, o ministério que vigorou desde Moisés até a morte de Jesus na cruz, indiferentemente da letra escrita em pedras que tinha por fim a morte, o ministério do Espírito vivifica. O que ele quis dizer com isso? Simples. A lei dada a Moisés, em última instância, condenava. A única saída dentro da lei era condenar o homem. O homem que estava debaixo da lei nunca era perdoado por ela. Não havia brecha na lei para perdão.
Não havia como recorrer a outra instância, a outro caminho, a não ser a condenação. Uma vez condenado pela lei, para sempre condenado. Não havia segunda chance, não havia forma de remissão, não havia forma de reconciliação. A lei não conseguia aperfeiçoar a ninguém, santificar a ninguém. A lei apenas apontava o que estava errado. Uma vez apontado pela lei, uma vez condenado pela lei, o fim era a morte. É isso que ele quis dizer quando ele diz a letra mata, porque de forma resumida é isso que a letra da lei fazia. A lei condenava o homem em última instância à morte. Agora, em contraste à lei, o Espírito que trouxe Paulo, que deu um ministério a Paulo, ele vivifica. E aqui está a principal diferença que Paulo entende daquilo que a lei fazia para aquilo que o Evangelho faz, porque a palavra vivificar no seu original aqui é dar à luz ou gerar uma nova vida. Então, mesmo que o pecado condenasse o homem à morte, mesmo que o pecado mortificasse a alma do homem, mesmo que o homem estivesse afundado em seus pecados, uma vez alcançado pelo Espírito, ele recebia uma nova vida. A lei matava, mas o Espírito pegava o homem, o conscientizava do seu pecado, matava seu velho homem, o aproximava de Cristo e por fim gerava uma nova vida. É essa realidade que nós estamos vivendo hoje. Qual? Aleluia! Nós vivemos o tempo do Espírito que vivifica. Não estamos mais debaixo daquela condenação, daquele peso que estava sobre nós, não. Hoje estamos debaixo de uma lei que não mata, mas sim gera uma vida nova em Cristo, aleluia. Paulo está dizendo à igreja: olha, irmãos, o ministério que eu recebi é diferente, porque o ministério que eu recebi e preguei a vocês é o ministério que dá vida. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença está no verso 7. Se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos em Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como será maior a glória do ministério do Espírito? Aqui ele fala de duas diferenças. Primeiro, a lei era escrita em pedras. A letra da lei estava em duas tábuas gravadas ali, mas Paulo vai dizer que a graça, a letra da graça, o ministério do Espírito foi escrita nos corações. Ele diz isso no verso 2, ou seja, agora a lei não vai de fora para dentro, a lei opera de dentro para fora. Agora a letra não transforma de fora para dentro. Primeiro ela é colocada dentro do coração do homem, primeiro ela é colocada no espírito do homem, aí há uma transformação, e após isso vem a terceira diferença, e para mim essa é a principal, porque ele não nega. No verso 7 ele diz: olha, gente, o ministério da morte tinha uma glória, era glorioso, era poderoso, a ponto de os homens não conseguirem olhar para o rosto de Moisés após ele falar com Deus. A glória era tão grande que os homens não podiam ter acesso a ela, eram expelidos dela, tinham medo dela. Moisés tinha que usar um véu sobre o seu rosto, e olha que esse ministério era o ministério da morte, porém esta glória era transitória. Ele termina o verso 7 com essa expressão: a glória era transitória, mas a glória do Espírito, ele diz, quão maior não será a glória do ministério do Espírito. William, por quê? Porque enquanto a glória do ministério da morte, da letra, da lei, do Antigo Testamento, por mais poderosa que fosse, era transitória, a lei da graça, a glória do Evangelho é maior e permanente, é maior e transformadora, é maior e não afasta o homem, ela aproxima o homem. William, por que a glória do Antigo Testamento era transitória? Já te expliquei. A lei não podia aperfeiçoar o homem, a lei não podia tirar o pecado do homem, apenas condená-lo, e o homem não consegue suportar a glória de Deus em seu pecado. Então a glória se manifestava em alguém, porém
não podia permanecer nele. Por quê? Porque o pecado consumia seu corpo, ele ainda era escravo do pecado. Então ele tinha contatos com a glória, lapsos de glória. A glória aparecia e a glória ia embora. Mas agora que temos uma nova vida, agora que estamos na graça, como Paulo diz no verso 18, somos transformados não em glória, mas de glória em glória. Aleluia. Não temos apenas contatos transitórios, temporários e momentâneos com a glória. Não, essa glória nos transforma, essa glória nos eleva, essa glória nos aperfeiçoa. Esse é o ministério da graça. Esse ministério é de glória em glória. Paulo tira essas conclusões baseado em um contexto que eu tenho certeza que tu já conhece. Ele diz tudo isso baseado no contexto que está em Êxodo do capítulo 32 ao 34. O que aconteceu aqui? Eu apenas introduzi, agora em rápidas palavras, deixa eu aplicar o que Paulo está querendo dizer. Ainda no ministério da morte, Moisés estava sobre o monte já há 40 dias, o Senhor estava falando com ele, dissertando. O Senhor havia escrito com o próprio dedo nas tábuas da lei os 10 mandamentos, o decálogo, e além disso dado as instruções para o tabernáculo, e Moisés está lá, envolvido no meio da nuvem. Êxodo 24, os últimos versículos dizem que Moisés estava lá no meio da nuvem, envolvido com a glória, e o povo esperando Moisés embaixo do monte, no pé do monte, e dizendo: esse aí já era, esse aí não volta mais, esse aí está demorando demais. Arão, faça para nós um bezerro de ouro, para que vá à nossa frente. Faça para nós um ídolo de fundição, para que nos guie, porque acerca desse Moisés, que já está há tanto tempo no monte, a gente não sabe mais o que vai acontecer com ele. Irmãos, em cima do monte, Deus estava dando os 10 mandamentos, e o primeiro deles é: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele servirás, não terás outros deuses. Era o primeiro. Deus tinha dado 10, o primeiro era sobre idolatria. Adivinha qual foi o primeiro que Israel quebrou? Idolatria. Olha a falhabilidade do homem. Deus dá 10 leis, é 10 leis, mano. É só 10 coisas, são 10 princípios básicos que Deus deu ali. O homem não conseguiu cumprir nem o primeiro, e tá Deus lá em cima falando com Moisés, e o povo dançando em volta do bezerro no pé do monte. E para piorar, eles colocaram um altar na frente do bezerro e disseram: esse altar é do Senhor, mas o bezerro é o nosso Deus. Mas hoje vai ter festa ao Senhor. Olha lá, o altar está na frente do bezerro. Nós vamos adorar ao Senhor, mas dançar em volta do bezerro. Olha como essa glória é transitória e não é transformadora. Eu não sei se você conhece, eu não quero que você aponte, eu não quero que você olhe para o lado. Não, só apenas pense em alguém que vive nessa dubiedade espiritual. Como assim? Ele está entre o altar e entre o bezerro. Uma hora ele olha para o altar, outra hora ele olha para o bezerro. Uma hora ele olha para Deus, outra hora ele olha para os ídolos. Uma hora é a igreja, outra hora é o mundo. Ele vive nessa. Ele coloca o altar na frente do bezerro para ver se alguém olhando para diretamente consiga ver apenas o altar. Lá está dançando em volta do altar, está dançando para o Senhor, mas atrás tem um bezerro escondido. Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu preciso, porque o Espírito me incomoda. E por que muitos vivem uma glória transitória em tempo que profetizamos tanto uma glória transformadora? Simples, porque colocaram um bezerro na frente colocaram um altar na frente de seu bezerro de ouro. Eles querem se convencer que estão adorando ao Senhor só porque tem um altar na frente. Ah lá ele canta, ah lá ele prega, ah lá ele toca, ah lá ele faz parte, ah lá ele cultua. Mas Deus sabe que atrás do altar tem um bezerro. E querido, não tem como esconder de Deus um bezerro atrás do altar, porque Deus vê o que tu não mostra para o pastor, Deus vê o que tu não mostra para o teu pai, Deus vê o que tu esconde na janela anônima, Deus vê o que tu coloca em visualização única. Então não tem como esconder atrás do altar o bezerro que você conseguiu fazer. Deus está no alto do monte falando com Moisés. Deixa eu adiantar, querido, eu só senti o Espírito me incomodando a falar isso aqui. Deus está no alto do monte falando
falando com Moisés e diz: Moisés, desce porque esse povo pecou, desce porque teu povo idolatrou, desce porque teu povo quebrou o pacto que tinha comigo. Quando Moisés desce, vê o povo dançando em volta do bezerro, ele pega as 2 tábuas da lei que estavam na sua mão e quebra no pé do monte. Ele quebra a tábua, mas não quebrou a lei. O povo quebrou a lei. E não adianta ter tábua inteira se no coração a lei está quebrada. Não adiantava ter as tábuas na mão se a lei no coração estava quebrada. É por isso que Moisés quebra a tábua. É por isso que Moisés quebra a pedra, porque não adiantaria nada viver de aparência. O povo peca, o povo não se arrepende. Moisés sobe para falar com o Senhor. Permita-me adiantar. E Deus olha para Moisés e diz: eu não vou mais andar no meio desse povo, eu não me manifesto mais no meio do arraial, eu não vou guiar mais esse povo. Se esse povo quer outro Deus, que eles sigam o que eles quiserem, porém eu não vou mais com eles. Irmãos, entra a pior fase de Israel no deserto. Qual? Israel estava parado no pé do monte Sinai. Deus descia do monte, se manifestava numa tenda do lado de fora do arraial. Moisés saía do arraial, dava as costas para o arraial, falava com Deus na tenda. Quando Deus descia na tenda para falar com Moisés, o povo todo ficava da porta, olhando de longe a glória do Senhor longínqua, a glória do Senhor na tenda, mas não mais no arraial. Josué ficava na porta ainda, admirando aquela glória, mas Deus não entrava mais no arraial. Que fase triste, irmão, quando a gente vê tudo acontecendo, mas a gente não pode participar. Quando a gente vê a glória descendo com Moisés, mas a glória não desce no arraial mais. O povo ficou parado no pé do altar, o povo ficou parado no pé do monte, esperando uma ordenança do Senhor. Os meses foram se passando, Deus não se manifestava mais no meio do arraial, até que um dia Moisés olhou para o Senhor e disse: Senhor, vai conosco, Senhor, não nos deixe parado aqui, não envie anjo, não envie profeta, não venha conosco. Deus olha para Moisés e diz: não, eu não vou, vocês podem ir, vocês podem seguir caminho, eu vou enviar meu anjo, mas não vou mais com esse povo. Moisés olha para Deus e diz: nós não sairemos daqui, eu não arredo o pé daqui, se o Senhor não for conosco. Não me faça subir daqui, se o Senhor não estiver no meio. Não adianta chegar lá, Senhor, se a tua glória não estiver conosco. Não adianta entrar na terra prometida, se a tua presença não for. Eu creio que uma lição está sendo dada a nós aqui. Não adianta chegar se a glória não chegar junto, irmão. Não adianta pregar se a glória não estiver junto. Não adianta conquistar se a glória não estiver junto. Que o Senhor desperte o nosso coração essa noite para entender: eu posso ficar parado, mas se a glória dele estiver comigo, eu estou no lugar certo. Eu posso não sair do lugar, mas eu não arredo o pé daqui enquanto a glória dele não for. Moisés implora, Moisés pede a glória. Irmão, já vou chegar onde eu quero. Eu não posso pular nenhum detalhe dessa história. Deus olha para Moisés e fala assim: é o seguinte, eu vou, mas avisa esse povo que eu vou fazer algo no meio deles que eu nunca fiz antes. Eles vão ver coisas que eles nunca viram. Do que Deus está falando? Deus está falando da conquista da terra. Tudo que Deus fez, derrubar a muralha, abrir Rio Jordão, aquela geração não tinha visto o mar aberto. Uma geração morre no meio do deserto e nasce outra. Então a geração que entra na terra prometida não viu o mar vermelho ser aberto, não viu praga, eles apenas ouviram falar. Então o que Deus está dizendo? Eles ouviram falar, mas o que eu vou fazer é maior do que tudo que eles ouviram. Porque chega, né, gente? Chega de só ouvir falar que no tempo dos nossos pais acontecia. Chega desse negócio de só ouvir falar que naquela época os dons, as manifestações. Não, chega, é tempo de vivermos tudo aquilo e muito além do que ouvimos. Eu profetizo sobre a minha geração que como foi nunca mais será. Vai ser além, vai ser muito maior, vai ser totalmente diferente. Deus tem coisas maiores para nós. O que é, William? Coisas que os nossos olhos não viram, coisas que os nossos ouvidos não ouviram, nem subiu ao nosso coração, mas o nosso Deus tem poder para fazer. Moisés avisa esse povo que eu vou fazer algo totalmente extraordinário. Esse é o compromisso de Deus com o povo.
Ah, irmão, eu vou ter que ler, porque para você não falar que eu estou inventando, que é doideira minha. Êxodo capítulo 34, verso 10. Eis que faço um concerto. Eu vou fazer um concerto com vocês, é minha aliança. A minha parte do trato é essa: farei diante do meu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra e nenhum outro povo. Essa é a minha parte. Agora eu vou falar a parte de vocês. Verso 12. Guarda-te que não faças concerto com os moradores daquela terra. Porque falar do verso 10 é maravilhoso, mas eu não posso esquecer do 12. O 10 é o quê? Eu vou fazer um concerto com vocês. Vou manifestar minha glória como nunca antes. Vou fazer vocês entrarem numa terra que vocês nem imaginam. Vou derrubar muralha, vou abrir rio, vou fazer chover pedra, vou parar sol, vou parar lua, vou manifestar minha glória de uma forma que vocês nunca viram. Agora, quando entrar lá, cuidado. Não quebra meu concerto para fazer concerto com eles. Agora eu comecei a pregar, agora eu cheguei onde eu queria. Não façam concerto com eles, porque a minha parte eu vou fazer. Queridos, o que adianta passar 2024 inteiro profetizando que será como nunca antes, se em 2025 tu fizer tudo o que tu fazia ano passado? Uma hora dessa eu vou falar essas coisas, meu Deus. Pastor, eu quero voltar, tá, pastor? Vai apertar, não? O que adianta passar o ano todo profetizando o verso 10? E eu sei que foi muito bem profetizado, eu sei que nós entendemos muito bem o propósito de Deus para esse ano, mas eu quero te dizer, querido, a partir de hoje, diante de tudo aquilo que estamos profetizando, quebre todos os concertos que tu tem com esse mundo. Aleluia, verso 13: seus altares transtornarás, suas estátuas quebrareis, seus bosques cortarás. Verso 14: não inclinarás diante de outro Deus, porque o meu nome é Senhor zeloso. Sabe o que a palavra zeloso significa? Ciumento, prioritário. O Senhor é único. Não adianta ter aliança com Deus aqui e com a pornografia lá. Não adianta ter aliança com Deus aqui e com a música mundana lá. Não adianta ter aliança com Deus aqui e com o jugo desigual lá. Não adianta ter aliança com Deus aqui e com aquela turma lá. O nosso Deus é único, prioritário e exclusivo. A partir do momento que eu tenho aliança com Ele aqui, eu tenho que quebrar aquele altar de lá, tem que cortar o boi. Alguém pode levantar a mão? Eu sei que é pesado, eu sei, mas eu vim profetizar que esse ano Deus está quebrando todos os altares. Como foi, nunca mais será. Como foi, nunca mais será. Como foi, nunca mais será. Não adianta pedirmos de Deus que Ele faça algo que Ele nunca fez, se nós continuarmos fazendo a mesma coisa que fazíamos até hoje. Qual é o perigo disso aqui? Glória transitória. Só dura até o culto. Acabou o culto, voltou para o pecado. Acabou a glória. Só dura entre o pré e o congresso. Acabou o período do pré-congresso, o congresso, acabou a glória. Voltou para o pecadinho dele lá, que ele gosta. O que é isso? Glória transitória. Só dura até o retiro acabar. Aí está lá, de 1º a 5 de março, ele vai estar no meio da glória. Dia 6 de março, ele vira cinza da quarta-feira. Você gosta, né? Olha para esse crente que está do teu lado, me ajuda a falar para ele: vigia, irmão. O que Paulo está dizendo no capítulo 3 é o resumo de Êxodo 32 a 34. Eles viviam uma glória transitória, porque eles queriam ter uma aliança com Deus e uma aliança com o bezerro. É por isso que a glória deles era transitória. Mas Deus já tinha dado o segredo. Eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Agora parem de fazer o que vocês estão fazendo toda vez. Sim, senhor, vou passar o recado. Mas antes de eu ir embora, deixa eu te pedir um negócio, senhor. Fala, Moisés. Se o Senhor achou graça aos meus olhos, deixa eu ver tua face. Moisés,
Minha face ninguém pode ver, mas tem um lugar junto a mim aqui, eu vou te colocar numa fenda, eu vou passar, quando eu tirar minha mão, tu vai ver minhas costas. Moisés, epa, mistério, manto. Eita glória. Deus passa, tira a mão, Moisés vê aquela... Eu não sei nem o que Moisés viu, irmão. Eu só sei que quando ele saiu daquele culto, o rosto dele estava brilhando. A Bíblia diz que Moisés não sabia. Ele não tinha nem noção do que estava acontecendo. Quando ele chegou para falar com o povo, Arão, calma aí, Moisés. O povo espantado. Meu Deus, que glória é essa? Que doideira. Que isso, gente? Moisés, pega um véu. Tapa o rosto. Não, o povo não vai conseguir suportar. O povo não vai conseguir aguentar. É muita glória no teu rosto, Moisés, que mistério. Aí a gente olha a glória no rosto de Moisés e fala assim, que massa. Que máximo. Nossa, Moisés. Agora olha o que Paulo vai falar sobre esse véu. 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 13. Nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório. Não é que ele não queria que o povo olhasse para a glória, é que ele sabia que ia acabar. Aí ele não queria passar aquele momento da vergonha de alguém olhar para o teu rosto e falar assim, cadê a glória que estava aí? O que Moisés não queria era passar por aquele momento constrangedor de alguém olhar e falar assim, ué, cadê aquela glória que estava no congresso? Cadê? Cadê aquela glória que estava no retiro? Cadê? Cadê aquela glória que estava quando tu estava cantando? Pergunta para esse crente, cadê? Está aí ainda ou já acabou? Está aí ainda ou depois do congresso já foi? Está aí ainda ou só porque está chegando o carnaval ano que vem, tu já projetou o tempo de férias de Deus? Cadê? Só porque está chegando o fim do ano, tu já tirou férias, não quer mais? A glória está aí ainda? Ou tu colocou um véu na frente do rosto para ninguém ver que a glória que estava lá atrás já foi embora? Nós não somos como Moisés. Existem muitos como Moisés, que jogaram um véu sobre o rosto para esconder a glória que não tem mais. Mas eu profetizo o início do verso 13. Nós não somos como Moisés. Aleluia. Existem muitos como Moisés que hoje precisam andar com um véu sobre o rosto, é claro, um véu figurativo, se escondendo, vivendo de performances, de gritos, de manifestações, inventando, porque não tem mais o fluir da glória. Mas nós não somos como Moisés. A glória que Deus depositou sobre nós é transformadora. Nós somos, do verso 18, todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória. Os de Moisés quebram pactos, dançam para bezerros, vem a glória, mas depois voltam. Mas todos nós somos aqueles que andam com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor e sendo transformados. Pensa no você do início do ano. Pensou? A minha pergunta é, está igual ou está diferente? Está igual ou está melhor? Irmão, quando eu tenho contato com essa glória me transforma. Porque, e ela não é uma glória estática, é uma glória que evolui, é uma glória que se desenvolve. Olha o verso 18, somos transformados de glória em glória. Não é apenas uma manifestação, um contato, não, chega de glória que dura apenas um culto.
Estamos encerrando um ano em que o Senhor manifestou coisas que nunca antes em nosso meio. Mas isso não pode ficar apenas no evento. Porque se ficar apenas no evento, vai ser transitório. Me dá uma menor aí, varão, para mim. Mas não é do corinho, não. Se der do corinho, eu vou entrar no mistério. Mas aquele lá menor, com aquele efeito que só tu sabe fazer. Aquele mistério, isso. Se vivermos uma glória que dura apenas algumas horas, cairemos naquele pecado de novo. William, é complicado, porque toda vez que o culto acaba, eu volto para casa. Quando eu volto para casa, vem aquela tristeza de novo. Chega de uma glória transitória. Você pode pegar na mão desse crente do teu lado e fechar teus olhos? Tu nem percebeu e já acabei a mensagem. William, entre o pré-congresso e o congresso eu estava animadão. Acabou a data. Eu nem consigo colocar mais aquela camisa. Chega de glória transitória. Eu profetizo uma glória transformadora. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Chega de uma glória que dura apenas alguns minutos. Chega. Oh, se o Senhor descer e fizer teus grandes feitos de novo. E como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Você pode cantar isso, vem. Vem mais uma vez. Chega de uma glória que dura apenas alguns momentos. E agita todo o meu ser. Faz eternidade